Olá, muito boa tarde. Estamos aqui ao vivo em mais um episódio do programa Virando o Jogo, episódio 43 dessa tarde maravilhosa. Estamos aqui nesse mês de março e estamos também hoje num dia muito festivo, porque nós temos aqui a presença de um ilustre empresário que ele faz parte desse mundo, desse ambiente de casas noturnas, entretenimento, tem experiência no segmento, mas eu não vou te contar quem é, daqui a pouco eu te conto. Antes de começar, eu quero agradecer a nossa audiência aqui na maior plataforma, no maior site de notícias que existe na região norte e que dirá no Brasil, Amazonas Atual, levando para você a melhor informação. E comigo aqui toda terça-feira, a partir das 17 horas, nós temos o programa Virando o Jogo e vamos conversar hoje sobre um assunto, o nosso tema hoje é desafios na gestão de restaurantes e casas noturnas. Aquilo que todos nós frequentamos, aquilo que todos nós gostamos de ir, que gostamos de degustar, comemorar, gostamos de celebrar e muitas vezes nos divertir. E esse segmento, ele faz parte do segmento de alimentação fora do lar, que se tornou fundamental no dia a dia do brasileiro. Imagine você que ele gera cerca de 6 milhões de empregos e 1 milhão de negócios, corresponde a 2,7% do PIB nacional e gera um faturamento de cerca de 176 bilhões de reais. O segmento de restaurantes, casas noturnas, foi o que mais sentiu todo aquele momento que nós passamos, aquele momento temoroso da Covid-19. Mas é um segmento que vem ressurgindo e trazendo aí bons resultados. O setor de eventos de cultura e entretenimento foi um dos maiores geradores de emprego do país durante o primeiro semestre de 2023, exatamente pela retomada do negócio, pela retomada, as pessoas estavam sedentas de comemorar, se divertir, de participar de eventos, de ir a bons restaurantes, e nós vamos falar aqui de um restaurante muito especial, do qual o nosso convidado, ele é proprietário, inaugurou, tem uma operação muito enxuta, muito legal, muito bacana, que faz parte do nosso dia a dia, e eu tenho certeza que você que é manauara o conhece. Imagine vocês que o segmento de restaurantes, ele cresceu, ele teve um crescimento de 42,3% no ano 2023. Muito diferente de outros segmentos que andaram na contramão, andaram de lado, como, por exemplo, o segmento de agropecuária com menos 1,9% e a construção civil com menos 0,87%. Em novembro de 2023, o número de empresas operando no prejuízo eram 23%. Por quê? Devido exatamente à pandemia, um momento muito difícil, onde muitos empreendedores precisaram renovar as suas operações, portas fechadas, não podiam atender o cliente, foi o segmento que mais sentiu, não podia receber o cliente para oferecer ali um bom prato, a boa mesa. Mas, em contrapartida, ele vem se recuperando de maneira muito significativa, com um aumento de 7% em relação aos meses anteriores e 36% hoje alcançam um índice de aprovação no paladar do brasileiro. Segundo o presidente da Abrazel, o Paulo Somussi, o ano terminou com um resgate do faturamento, mas com muitas empresas ainda endividadas. Exatamente porque naquele período pandêmico, né, os empresários precisaram muitas vezes manter as suas operações de maneira silenciosa e somente atendendo via delivery. Então houve aí aquele represamento da tecnologia, do segmento de delivery, de você entregar na casa do cliente. Ele foi de uma hora para outra, você precisou mudar a operação e não mais atender na mesa, mas atender no seu lar. E para falar sobre isso, que eu tenho o prazer de debater esse assunto e sobre os desafios na gestão de restaurante, casas noturnas, eu recebo aqui hoje o meu amigo, o empresário Michel Max. Seja muito bem-vindo, Michel. Tudo bem? Obrigado, Marcelo. Um prazer enorme estar participando aqui desse podcast com você. Fico muito lisonjeado. Estou aqui para a gente conversar e debater e mostrar para as pessoas que estão nos assistindo o quão é desafio, mas também o quão é recompensador para a gente. Legal, Michel. A gente vai conversar aqui. O Michel é proprietário do Senhor Bife. Senhor Bife, que tem uma operação ali na Morada do Sol e uma segunda operação no Veralves, que é muito legal, um ambiente muito gostoso, onde você degusta bons pratos, tem uma boa música, uma programação musical de segunda a sábado, e você pode ter esse entretenimento ao alcance das suas mãos. Eu quero apresentar um pouco, falar do Michel. Ele é manauara, tem 45 anos, é empresário, ele é formado em administração, atuou durante 15 anos no ramo de entretenimento e empresariou casas de shows, bandas locais e atrações nacionais na nossa cidade. Hoje atua com operação no segmento gastronômico, como eu falei anteriormente, o Senhor Bife, e possui sociedade em uma segunda unidade com o mesmo nome no Vieira Alves. Filho de comerciante, sua mãe é pedagoga e fazia parte da rede municipal.
É o mais velho de 4 irmãos. Atualmente tem como esposa a Renata, é pai da Duda, da Nanda e do Luiz. Acredita que a política é responsável por impactar direta ou indiretamente a vida das pessoas. Michel, nós vamos virar aqui nossa ampulheta do tempo, Vamos. que ela vai nos conduzir aqui, ela é um referencial, né? Ele é o relógio do tempo para que a gente possa conversar e a gente bater esse papo aqui, levar essa informação. E eu quero ir direto ao assunto, Michel. Qual que é o maior desafio para o empreendedor no segmento de casas noturnas? Marcelo, o maior desafio é você garantir a segurança de todos aqueles que vão à casa de shows e ter essas licenças para que você opere essa casa, né? Então, você regulamentar uma casa de show é muito complicado, né? A gente tem visto aí alguns acidentes que ocorreram, principalmente incêndios, né? Falta de saída de emergência, uma série de coisas que fazem com que as licenças, você que quer empreender nesse ramo, tem que ter todas essas autorizações. Agir corretamente, né? Agir corretamente, né? Porque você está lidando com vidas, né? Perfeito. Um público, então tem todo um tratamento especial, mas quando a coisa dá certo, é muito prazeroso. Acho que ver as pessoas ali naquele momento de satisfação, celebração. Eu ouvia muito, Marcelo, cara, proporcionar melhores momentos da minha vida na noite. Eu ouvi isso de pessoas, né? Michel, você proporcionou os melhores momentos da minha vida na noite. Eu tive algumas casas de shows que foram fantásticas. Qual foi a mais famosa, Michel? A mais famosa é o Forró do Bagaça. Forró do Bagaça? Ah, legal. Todo mundo gostava muito dessa casa, era um ambiente muito legal, tinha uma área coberta, uma área ao ar livre, e as pessoas iam para realmente aquela época para dançar, para se divertir. E aí a gente viu que era no Tarumã. Perfeito. Era uma coisa distante e, ao mesmo tempo, Marcelo, assim, a gente não acreditava que um negócio tão longe as pessoas iriam para dançar forró. E aí a gente fez uma casa de forró chamada Forró do Bagaça, onde a gente juntou todos os bagaceiros de Manaus. Qual o maior público que já recebeu lá? Isso é curiosidade, a gente está falando de curiosidade. Marcelo, naquela época, porque hoje a situação está bem complicada, né? Para a cidade de show, mudou. Mas naquela época eu colocava entre 5 e 6 mil pessoas toda santa sexta-feira. E quando nós completamos 1 ano de casa de show, a gente conseguiu colocar 11 mil pagantes, onde o restante nós não conseguimos computar, porque quebraram o portão. Faz parte do jogo também, é um risco, né? A gente se preocupou muito naquela hora lá que invadiram, mas assim, como era bem ampla a casa, graças a Deus nada aconteceu e o pessoal foi para se divertir, então foi fantástico. Como é importante sua colocação, né? Porque muitas vezes a gente vê um local funcionando, uma casa noturna, um restaurante, e acha que é simplesmente abrir as portas. Mas esse cuidado em ter as licenças, estar dentro da lei, isso garante a integridade dos usuários, das pessoas que vão até lá, não é verdade? Serve isso para todos os negócios. Até hoje para o Sr. Bife serve, né? Todas essas licenças, essa preocupação que a gente tem em garantir essa segurança, faz com que não deixe de ser um desafio para garantir isso, mas faz com que a coisa dê certo, né? Você sai de casa, poxa, para você se divertir, para você voltar para casa, né? Então a gente tem que ir lá proporcionar isso para os nossos clientes, para os nossos amigos, que a grande maioria hoje no Sr. Bife, quem frequenta são amigos mesmos, né? Hoje a gente está muito setorial, a gente procura locais próximos de casa, então você ainda já escolhe um local. E chega nesse local, não é bem atendido, não proporciona segurança, não tem estacionamento, então... Com certeza o cliente não volta mais. Michel, você está falando aí de segurança e você falou também da questão do atendimento. Quais as outras estratégias, os outros elementos que são importantes para que a gente possa proporcionar uma boa experiência para o cliente, seja no restaurante ou num evento, como por exemplo vocês fizeram há pouco tempo atrás, que foi um sucesso, que foi a banda do Sr. Bife, né? Muito bem organizada, um público seleto, de fácil trânsito, tanto para você ir aos toaletes, bebida, comida. O que é importante para proporcionar essa experiência? Marcelo, eu acredito que a gente tem que preparar a equipe para receber essas pessoas, né? A gente vai ter uma demanda de pessoas e a gente precisa montar uma escala onde a gente coloque as pessoas em locais estratégicos para atender da melhor forma, né? Explicando o que tem no cardápio. Eu acho que a comunicação dentro da casa é importantíssima. Se não for no cardápio, mas que esteja uma placa informando que ali é um caixa, que ali é banheiros, que ali é a saída de emergência. A gente acredita também que
um treinamento adicional, porque tu vai receber mesas com 10 pessoas. Aí o garçom vai atender pessoas que querem com uma comanda só, pagar a sua comanda. Outros não, coloca todos aqui, esses 4 aqui na minha comanda. Então, tudo isso, Marcelo, requer uma atenção, São detalhes, uma comunicação. né? São detalhes que a gente, graças a Deus, tem conseguido atender da melhor forma. Aí vem toda uma outra, como se diz, vem a decoração, vem um som, vem as atrações. Isso tudo faz parte de um contexto, né? Eu gostaria de falar essa palavra, de um contexto que faz com que o evento dê certo. Perfeito. Para ser o melhor, tem que colocar as melhores atrações, tem que colocar a melhor decoração, tem que atender as pessoas da melhor forma possível. Nosso abadá sempre com uma coisa linda, as mulheres sempre customizam eles e a gente faz Acaba que gera uma energia, né, Pronto. diferente, né? Acho que todo esse contexto acaba por gerar uma energia diferente. E aí a gente pode dizer que para isso é necessário que haja um planejamento? Muito, né? Uma festa não sai assim no papel do dia para a noite, né? O Bife Folia, que era o Bife Folia, eu e a Carla e o Wilson, que são meus sócios lá, a gente planejou um ano antes. Perfeito. Né? A gente chega a ficar sonhando com como vai fazer o próximo ano. A gente tenta reduzir os custos, mas, meu amigo, tudo aumenta, né? Nossa cidade, nesse nosso país. Mas a gente tenta, né? Unindo forças com os fornecedores, as pessoas estão engajadas. É um restaurante que funciona todos os dias. Não é só para aquela noite que a gente vai funcionar. Então, a gente tem umas parcerias muito boas e, graças a Deus, sempre é um evento de sucesso. Você falou em fornecedores e aí eu já quero puxar, dentro desse bate-papo, quais são os desafios, né, para que vocês possam gerir bem essa relação com fornecedores no que tange a estoque, né, e a ter o melhor produto com um preço justo para o cliente? Olha, isso é um desafio muito grande. Eu não digo nem ter o produto com o melhor custo. Às vezes a gente não tem o produto. Você tem um mês lá o produto e no mês que vem você não tem. A gente passou 6 meses sem ter produtos, né? Com essa nossa seca que nós temos. Sim, então tem uns fatores variáveis que a gente tem que levar em consideração por conta da nossa localização, por conta do nosso ambiente, que foi a seca. E aí deixou os navios intransitáveis, nós não temos estradas. Então são problemas que a gente enfrenta. Então essa pergunta que você fez, ela é muito desafiadora para quem quer empreender. Perfeito. Né? A gente, devido ao nosso local, a gente tem essa dificuldade de ter as coisas e ter as coisas todos os dias. E nós não conseguimos ter. Eu quero aproveitar que você comentou muito bem a questão da estiagem que nós passamos, que foi essa seca. E aí eu quero trazer um elemento aqui para entender a sua opinião, né, como empreendedor, como empresário. Você acha que é fundamental nós termos a BR-319? Acredito que sim. Eu que sou dono de restaurante, fui dono de casa de show, para a gente ela é fundamental. Primeiro para a escoação dos nossos produtos e a vinda, né? O fortalecimento do nosso turismo também. O restaurante depende de um turismo diário e não sazonal, como nós temos, né, Marcelo? Então, assim, a gente se prepara não só para 6 meses, a gente prepara o ano todo, a gente tem conta para pagar o ano todo. Todo dia é dia, né? Todos os dias é dia, né? Então, eu acho que a BR-319 vindo, ela ia fazer com que os restaurantes conseguissem se abastecer da forma que tem que ser. A gente conseguiria gerar mais empregos, como teria que gerar. A gente conseguiria um turismo melhor, né, para a nossa cidade. E eu acho que é o que está faltando na nossa cidade, é a nossa BR-319. Michel, você está falando aí, e você trouxe um outro tema que estava aqui no nosso radar, a questão do turismo, né? Que é tão fundamental até para que possa mover a gastronomia, que possa gerar emprego, que possa gerar o entretenimento, né? Muitas vezes o turista chega em Manaus, ele quer conhecer as nossas particularidades, os nossos gostos regionais. Como que você vê o aproveitamento das nossas riquezas com relação aos turistas que aqui chegam? Eu acredito, eu vou falar de 2 formas. Eu acredito que quando eles vêm para cá, eles têm que ter uma consciência de que eles vão realmente ter uma experiência de ver as nossas riquezas, de ver quanto é extraordinário os nossos rios, os nossos povos indígenas, enfim, as nossas comunidades indígenas. Mas também eles têm que ter
tem que sair daqui com a consciência de que aquilo tem que ser preservado, que aquilo tem que ser protegido, que aquilo tem que ser respeitado. Mas eu vejo que isso tudo, para a gente que quer atrair esses turistas para cá, a gente vê que a gente está muito ainda deficiente em várias coisas. A BR-319 é uma. Ações, eu acho que falta mais ações do nosso poder público para trazer eles para cá. Né? Falta também um aprimoramento também com capacitação dos nossos restaurantes, das pessoas. Perfeito. Em receber esse pessoal. Porque local para o pessoal visitar, nós temos bastante. Né? A gente vai em Figueiredo, tem só catalogadas, são 130 cachoeiras. E você imagina o seguinte, nós estávamos a semana passada no nosso evento aqui, que foi o Pós-NRF 2024, e nós tivemos a presença aqui de um colega, do Marcelo Napolitano, que ele é CEO da Colab do Céu, esteve aqui. E ele ficou encantado. Eu tive a oportunidade de levá-lo no Sr. Bife numa noite, e depois levei no dia seguinte para almoçar num outro restaurante local que tem o melhor peixe, na minha concepção, que é o Sr. Muqueca. Sim. E ele pediu para repetir mais 2 vezes. Ele falou, não, eu quero voltar aqui. Então, assim, quando a pessoa conhece, ele foi encantado com o Teatro Amazonas, ficou encantado ali com aquele circuito que hoje tem ali no Vieira Alves. Ele ficou assim, poxa, eu não conhecia. Tinha vindo a Manaus há 2 anos atrás e não conhecia. Então, se a gente começa realmente a desmistificar e mostrar o que nós temos de bom e, ao mesmo tempo, trazer essa consciência, acho que aí a gente entra no mundo ideal. E para você que está do outro lado, eu estou conversando aqui com o Michel Marques. Ele é empreendedor, ele é empresário, ele faz parte aí desse hall de empreendedores que atuam no setor gastronômico, setor de restaurantes e também de casa noturna, levando para você entretenimento, levando para você aquilo que nós gostamos de celebrar, comemorar, se divertir. Então ele faz parte desse meio. Eu vou convidar o Michel para que ele tome a melhor água do Amazonas, água com o maior pH, que é a água toia, que você encontra nos melhores restaurantes, você encontra nos melhores supermercados, é água que tem o maior pH, então você toma água toia, com certeza você tem aquela sensação de satisfação, porque você está tomando água com o maior pH da região norte. E enquanto o Michel experimenta essa água, eu quero chamar a tua atenção aqui para uma prestação de serviço que nós temos aqui super importante, que são as nossas vagas de emprego. E você que está do outro lado, você pode preparar o seu celular para apontar a sua câmera para o QR Code que vai aparecer na sua tela, ou você pode também anotar esse telefone, o 98590-4300, para que você possa enviar o seu currículo e participar desse processo seletivo. E isso tudo de maneira gratuita. Então se prepara aí. Ah, mas não é para mim, eu tenho meu irmão, meu primo, meu cunhado, a minha sobrinha que está querendo se empregar, está buscando uma colocação, uma recolocação profissional. O momento é agora, aqui no Virando o Jogo, a nossa prestação de serviço com as nossas vagas de emprego. E a primeira vaga que eu quero convidar você é a vaga de confeiteiro. Então você que é confeiteiro, você que atua no segmento de confeitaria, que tem experiência, que tem vivência nessa área, vivência comprovada em carteira, você pode se candidatar a essa vaga. Mas é importante salientar que você precisa ter experiência comprovada nesse segmento. Você precisa entender desse segmento e ter uma atuação onde você vai passar por um período de teste e você sendo aprovado, com certeza você vai atuar numa grande empresa no segmento de confeitaria e panificação. A segunda vaga que nós temos é estagiário ou estagiária de administração, para a área administrativa. Então imagine o seguinte, você está cursando um curso de administração, você está ali tendo conhecimento, aprimorando, buscando esse conhecimento, mas você quer unir não só o conhecimento teórico, mas a prática. Então você tem a oportunidade de ter acesso a um estágio remunerado, como um estágio na área administrativa, você do sexo masculino ou feminino. Então aponta a câmera do seu celular, envia o seu currículo ou anota o número do WhatsApp 98590-4300. E você que é gerente operacional, você que tem formação acadêmica completa, você que tem formação na área de administração ou na área de engenharia, com vivência comprovada, já esteve à frente de times, de grandes times, você que passou por empresas onde você era referência no que diz respeito a cuidar de toda a produção, de toda a parte operacional, delegar tarefas, atuar na área de planejamento, possuir o pacote Office, ter uma boa comunicação e liderança, você pode se candidatar à vaga de gerente operacional para atuar em Manaus e temos a segunda vaga também para atuar em Boa Vista.
Então, se você é de Manaus ou se você é de Boa Vista, essa vaga de gerente operacional é muito interessante. É de uma grande empresa local, onde ela tem uma operação no Amazonas e também em Boa Vista. Então, você que é gerente operacional, está buscando uma colocação ou recolocação profissional, o momento é agora. Temos também a vaga de monitor de CFTV. Então, você que fica ali na câmera escondida, por falar em câmera escondida, nós temos aí o Big Brother Brasil que está acontecendo, né? Hoje tem eliminação, tem lá o paredão, a nossa querida Isabelle está fazendo parte do paredão, tomara que ela não seja eliminada. Aí tem lá o Buda e tem também a Yasmin, que estão aí nesse paredão. Mas a gente não vai falar desse paredão, vamos falar do outro paredão, que é o monitoramento, que é tão importante que esse profissional, o monitor de CFTV, faça e que ele consiga acompanhar ali e gerar segurança e integridade para os colaboradores da organização e também para as pessoas que frequentam o estabelecimento. Então, você que é monitor de CFTV com experiência comprovada, você pode participar desse processo seletivo. Temos ainda a vaga de operador ou operadora de caixa. Então, você que já tem experiência em alguns segmentos, seja no segmento alimentício, seja no segmento de supermercadista, de calçado, já trabalhou em lojas no shopping e você está desempregada e tem essa função de operador ou operadora de caixa, você pode participar desse processo seletivo apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela ou enviando o currículo para 98590-4300. E temos 2 vagas finais, uma de vendedor, né, para a área de peças pesadas, que você vai atuar no Amazonas, e também de vendedor para atuar em Boa Vista. Então você precisa ter experiência na área comercial, experiência na área de vendas, experiência com atendimento ao cliente, ter uma excelente comunicação, uma comunicação assertiva, saber negociar, atender e servir o cliente. Está disposto a conhecer o produto e, a partir desse conhecimento do produto, gerar soluções para o cliente. Então, participa desse processo seletivo, vendedor para Manaus e também para Boa Vista. Então, essa é a nossa prestação de serviço. Você participa enviando seu currículo 98590-4300. Tudo isso no oferecimento da melhor água do Amazonas, a melhor água da região norte, que é a água Toia. Isso posto, eu vou voltar aqui agora, que a gente está batendo um papo super interessante aqui com o Michel Marques, que ele é empreendedor, ele é empresário, ele é proprietário do Senhor Bife, que é uma casa muito legal que tem ali na Morada do Sol, e também tem uma no Vera Alves, onde você tem as melhores carnes, você pode degustar a melhor carne. E um detalhe importante, todo dia tem uma atração musical diferente. Eu levei o meu amigo que estava aqui de São Paulo, ele ficou encantado com o atendimento e com a qualidade da carne. E, Michel, a gente está falando aqui sobre os desafios, né? Como que é desafiador, primeiro, ser empresário no Brasil. Sim. Segundo, na gestão de restaurante, casa noturna. A gente já falou aqui da importância da segurança, da importância do empreendedor se preocupar em ter todas as licenças, garantir a integridade do cidadão que vai lá. Falamos aqui quão importante é e as oportunidades que tem, sobretudo, trazendo o turista para cá, para que ele possa aproveitar de todas as nossas riquezas, mas também ter a consciência de como nós temos que preservar o meio ambiente e preservar a nossa Amazônia. E agora eu quero entrar num outro assunto com você, que é a questão do transporte coletivo. Imagina o seguinte, né? Quando a gente vai para outros centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, geralmente o setor gastronômico ele estende um pouco o horário, fica até mais tarde. E nós percebemos que, de certa forma, a gente não tem, muitas vezes, os restaurantes precisam fechar a sua operação mais cedo, exatamente pela falta do transporte coletivo. Então, na sua visão, como que o transporte coletivo tem um impacto no andamento e no funcionamento de restaurantes no que tange a extensão do horário de funcionamento? Marcelo, eu acho que ajudaria muito, de repente, se a gente criasse... Uma vez conversando, eu vi que em São Paulo tem o Corujão. Eu acredito que se de repente alguém olhasse melhor para quem está empreendendo, para pelo menos os centros gastronômicos, onde estão concentrados os centros gastronômicos aqui na nossa cidade, e vissem que a gente poderia estender mais o horário, seria
formidável, porque hoje o nosso funcionário ele não consegue sair no horário certo, a gente tem que pagar um Uber ou paga um... O custo operacional aumenta, porque você aumenta. tem que de alguma forma proporcionar uma rota para ele, ou Uber, ou algum meio de transporte. O cara trabalhou a noite toda, está cansado, né? Tem operações que a gente sabe que finaliza ali por volta de 3h30, 4 horas da manhã, algumas um pouco até mais tarde, até fechar a casa, limpar tudo, e aí não tem o transporte. E aí o empreendedor entra com esse custo. Tem de que precisar, né, fornecer, né, ali o transporte, fornecer uma rota, pagar o Uber. Então, se a gente tem um transporte coletivo que consiga acolher esses profissionais... E você vê o quanto é importante isso, porque às vezes não é a hora extra que vai fazer diferença para o funcionário. Ele está preocupado em chegar em casa. Perfeito. Com segurança também, né? Que passe um ônibus e deixe ele na porta da sua casa. Que hoje não acontece. Hoje a gente vê um centro de Manaus, onde está abrindo vários barzinhos e restaurantes, mas fechando cedo. Por quê? Por falta de segurança e por falta de transporte público. Então, você falou em segurança, e aí a gente fica... Você estava falando que, forró do bagaço, né? E já faz alguns anos isso. Mas naquele tempo, e não tão distante, nós tínhamos a sensação de segurança. Né? Então você ia, você se divertia, você brincava, você conhecia pessoas, você hora estava na pista, hora você estava ali no camarote, enfim, tinha toda uma infraestrutura. Mas hoje essa questão da segurança deixa a gente muito temeroso em sair. Né? Como que você vê, né, esse fator segurança no que diz respeito à integridade das pessoas em poder ir, vir, participar? Né? Semana passada teve um fato inusitado da invasão de uma academia por alguns miliantes e assaltaram, levaram todos os celulares. Né? Então a gente fica assim muito temeroso, porque a gente quer se divertir, quer sair, tem boas casas, tem entretenimento, mas aí esbarra na questão segurança. Como que você vê isso? Marcelo, eu vejo isso com uma preocupação imensa. Você falou de uma situação aí que hoje na academia de manhã, um amigo meu chegou para mim e falou bem assim: Michel, eu fui para o show que teve na Arena da Amazônia, e eu fiquei um pouco mais afastado para trás. E o casal que estava comigo falou: vamos lá para frente. Aí ele falou bem assim: cara, eu não quero ir lá para frente porque eu não quero ficar olhando se o meu celular está no meu bolso ou não toda hora. Para você ver, né? As pessoas já vão para os locais já com medo. E aí faz com que as pessoas frequentem menos os locais. Essa diminuição de casas de show no Brasil todo se deve à questão da segurança. Então, assim, as blitz, a gente vai para beber. Né? A gente vai para beber, quando a gente não leva um amigo da vez, mas a gente vai, mas tem muitas blitz, tem muitas coisas, então faz também com que a gente fique em casa. A gente vê também que para sair de casa hoje, gente da nossa idade, o ingresso começa em casa, vai deixar os filhos com quem? Para ter segurança, né? Chama-se uma babá, chama-se uma secretária para cuidar enquanto a gente vai se divertir. Então, tudo isso, Marcelo, faz com que a frequência nas casas de show diminua, e, consequentemente, a gente acaba, né, tendo menos casas de show, gerando menos emprego na nossa cidade. Né? A gente não tem mais uma diversão como nós tínhamos. A gente prefere se reunir na casa de amigos ali, né, numa varanda, no churrasco. Não é pelo fator financeiro, é o fator segurança. E muitas vezes, né, muito embora a gente tenha dados aí relevantes mostrando um crescimento, mas se a gente olhar em relação a anos anteriores, né, a gente vê que tem uma escassez de casa noturna. Né? Você tem uma escassez. Sim. Em Manaus você tinha uma programação de segunda a domingo. Né? Segunda você tinha uma casa noturna, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todos os dias você tinha uma programação. Hoje raramente você encontra isso, né? E você tem assim poucas opções, e aquelas opções muitas vezes esbarram na questão da segurança. Na minha época, como você falou, era muito isso. Hoje em dia diminuiu bastante, como você acabou de relatar. E a segurança é realmente um fator que contribui muito para a saída das pessoas. Os bares também, o surgimento de vários bares e restaurantes com funcionamento de happy hours também influenciou muito. Hoje a gente quer sair do trabalho, tomar uma cerveja, já se confraternizou com os amigos, se divertir, ouvir uma boa música, comer um churrasquinho para casa, né? Se der para... Mulher, vem para cá. A mulher vai para lá, se encontra, sai do trabalho, se encontra. Isso. Então, assim, a gente está mais também preocupado em tomar uma cervejinha mais cedo, em se encontrar com os amigos mais cedo, comer um sanduíche mais cedo, para depois voltar para casa. Michel, uma curiosidade, e eu sei que você atuou muito tempo nesse segmento de entretenimento no que diz respeito a empresariar alguns famosos que vieram aqui. Sim. Qual foi o famoso mais renomado que você trouxe para Manaus?
Olha, o mais renomado é o que eu trabalhei durante 10 anos. Não é porque é mais renomado, porque se tornou o mais renomado hoje, né? Ela se tornou a mais renomada. Que hoje é a Simone. A Simone Mendes foi um trabalho que foi construído, que eu iniciei quando ela fazia parte do Forró do Moído. Ela e a irmã, que depois se transformaram em Simone e Simária, depois se transformaram em coleguinhas. Aí veio esse boom aí do sertanejo, né? Perfeito. Que as coleguinhas, elas trocaram o forró para o sertanejo. E esse trabalho que eu fiz durou 10 anos, até uma hora que eu não aguentei mais e falei, já chega para mim, que foi aí a minha virada, né, de chave, onde eu saí do entretenimento para o comércio. Mas eu já ouvi alguma coisa que você está ali olhando, vendo possibilidade. Sim, com resgatando alguns amigos, contatos antigos. Marcelo, essa minha relação de 10 anos me trouxe muito conhecimento no show business. Então, até hoje, muitos prefeitos aqui do Amazonas, muitos amigos que fazem eventos, vêm até mim e pedem para mim intermediar um cachê, uma data, algo desse tipo com elas, né? Com ela, na verdade, porque a Simária deu uma paradinha. Então, eu tenho uma amizade ainda, muito forte ainda com o Robertão, que é o empresário, com ela, com o marido dela, com o Cacá. E aí, a gente tenta fazer de alguma forma, né? E essa amizade de 10 anos também fez eu conhecer outros donos de bandas, outros donos de escritórios de bandas, que eu também tenho acesso. Então, perfeito. Quando acaba alguém precisando, eu acabo atendendo, ligando, o conhecimento continua, a amizade continua, apesar da distância, mas a gente consegue atender. E aí você está falando sobre isso, né? E me trouxe aqui também um outro questionamento que eu acho que é importante a gente trazer para esse bate-papo nosso aqui. Você falou, olha, ao longo de 10 anos eu construí relacionamentos, né? Construí amizade. Como que você enxerga isso na atualidade? Qual que é a importância de você ter bons e duradouros relacionamentos? Marcelo, eu acho que o meu negócio se chama-se relacionamento. Meu negócio não se chama Senhor Bife, não se chamou bagaça, não se chamou nada. Eu acho que a minha força é isso. Eu acho que... E se dá por quê? Por que faz esse sustentáculo? Qual que é o maior pilar para que você possa navegar bem nessa questão de relacionamento? Eu acho que eu me considero que eu sei receber muito bem as pessoas. Então eu tento cativar, eu tenho um carisma que faz com que eu consiga me relacionar melhor, né? Tendo respeito por todos os meus clientes, que acabo virando meus amigos por frequentarem. Eu sou uma pessoa que senta na mesa com os clientes, eu converso e acabo tomando uma também, né, na medida do possível. Mas isso me traz bons frutos, porque é gratificante ver o quão... Numa conversa que eu tive com um cliente naquela hora, ele já passou para o amigo dele, não, eu estava lá no Michel, ele é meu amigo, senta lá na minha mesa. E eu só sentei uma vez na mesa dele, né? Isso para mim é tudo. Eu acho que traz confiança. A gente não entende muito sobre fidelização do cliente, mas eu acho que isso garante uma certa fidelidade em trazer o cliente de volta ao nosso estabelecimento. E você que está do outro lado, olha só, o Michel está dando uma dica aqui super importante, que é a questão do relacionamento. É você estender esse relacionamento muito além de você apenas estar preocupado em faturar, mas como que você se relaciona com as pessoas, como que você acolhe, como que você recebe as pessoas, né? Como que você tem aquele trato especial, sentar à mesa, perguntar se está tudo bem. Isso faz toda a diferença para você que quer empreender e você que quer ter o relacionamento de longo prazo com o seu cliente. E aí, Michel, eu quero mudar um pouquinho isso e falar sobre a questão da tecnologia. Como que você utiliza a tecnologia para otimizar as operações e melhorar a experiência do cliente nos seus empreendimentos? A tecnologia hoje cada vez mais avançada. A gente tem um sistema, Marcelo, maravilhoso, que ele nos dá em tempo real o que está acontecendo dentro do nosso restaurante. A gente sabe quantas mesas ociosas tem. O que é mesa ociosa? É aquela mesa que o cliente parou de pedir. Aí parou de pedir por quê? Né? A gente vai e aciona o garçom para ir lá perguntar se está tudo bem, se quer alguma coisa. A gente sabe quantas comandas estão sendo fechadas em tempo real, a gente sabe quanto está se faturando, o que está mais saindo. Eu acho que as informações que o sistema vem nos dando está garantindo realmente essa ajuda toda para a gente entender. E fora as câmeras, né? Que a gente fica olhando de onde a gente está. Eu, pelo menos na academia, toda hora tenho que estar olhando o que está acontecendo, quem está, se as coisas estão andando ou não.
Então, eu acho que só tende a favorecer. E a chegada a gente pode falar de um iFood, a chegada de um cliente fiel, que são esses aplicativos que a gente pode pedir, ajuda a gente demais. A gente vê um WhatsApp profissional onde você pode colocar seu cardápio, ajuda demais. O cliente, ele quer rapidez, né? Facilidade, agilidade. Ele quer um atendimento conveniência. Mais fácil. Conveniência, né? O bife do Adrianópolis, ele é uma coisa muito diferente de tudo. Você vai lá pedir 1 quilo de patinho moído e pede um pacotinho de 250 gramas, eu coloco para ti. Você mora sozinho, come 250 gramas todo dia no seu almoço, tu vai nos pacotinhos já. Esse tratamento exclusivo, essa preocupação com o cliente faz toda a diferença. Perfeito. Eu estou aqui com o Michel Marques, a gente está falando aqui sobre a importância, né, como que é importante você gerir bem para que você tenha um restaurante que atenda muito bem, e esse mundo de casa noturna, esse entretenimento que ele trouxe aqui, a importância do relacionamento para que você possa ofertar boas atrações no dia a dia e inclusive sendo um link com outras pessoas que querem continuar nessa área. Eu vou deixar o Michel aqui 2 minutinhos. A nossa ampulheta, ela já está mostrando para a gente que o nosso tempo está escasso, mas eu quero chamar a tua atenção aqui para a nossa Academia de Líderes. Estamos aí 2024, versão totalmente reformulada da Academia de Líderes, que é o maior treinamento de liderança que nós temos no IBVV. Você pode acessar agora o nosso site www.ibvv.com.br e você pode se inscrever em turmas que estão abertas ou em turmas in company, turmas exclusivas, personalizadas com a cara da sua empresa. E eu não posso deixar, a Ana está ali me fazendo um monte de gestos, né? Que a semana passada eu mandei um abraço para a dona Marisa Gaioto, mandei um abraço para o seu Jurandir, lá do Picolino. São meus amigos. São amigos, né? Mandei um abraço para minha amiga de Portugal, a Laline, mas esqueci da Alessandra, que está em Curitiba. Então um abraço super especial para a Laline, para o Marcelo Napolitano, que falou, vou assistir o programa hoje, né? E o pessoal lá da FGV, do mestrado, também para os meus amigos lá do interior de São Paulo, de Pindamonhangaba, de Taubaté, o Jefferson Guimarães, que está lá assistindo, o Pedro Salum, que também está lá em Pindamonhangaba, e todos os outros que dão a oportunidade de nós estarmos com você em aqui mais um Virando o Jogo. E hoje, conversando com o Michel Marques, essa figura extraordinária que tem esse viés, né, de empreendedorismo, esse viés de gestão e a preocupação em levar a melhor solução no que diz respeito a empreendedorismo, a gestão, a restaurante e casa noturna para você. Michel, eu quero... temos mais 2 perguntinhas para depois a gente ir para o vai e vem. Sim. Nosso tempo está super curto. Qual o tipo de comunicação é importante no dia a dia? Marcelo, eu queria falar para ti uma situação que aconteceu e isso faz parte dessa pergunta. Há muitos anos atrás, eu sou formado em administração, mas naquela época tinha que ser habilitar em alguma coisa, né? Perfeito. Então, minha habilitação foi em marketing. Eu tive um professor chamado Jair, e ele me levou em um certo local, e ele falou bem assim, Michel, dá uma olhadinha aí. Isso foi muito particular, eu e ele, tinha outros alunos. Você sabe se comunicar com essas pessoas? Se você souber se comunicar com essas pessoas, tudo vai dar certo na sua vida. Eu levei isso muito para o meu dia a dia, porque não é fácil, né? São várias ferramentas que você tem que entender de comunicação, até olhar para a pessoa e saber o que ela está dizendo sem falar nada. Perfeito. Né? Então, Marcelo, para mim, eu acho que a comunicação, ela é um fator primordial para quem quer empreender, para quem quer entender, conversar, ouvir, se comunicar, é importantíssimo. Para a gente finalizar esse bloco de perguntas, qual foi a sua maior virada de jogo na sua vida? E quais são seus planos para o futuro? Minha virada de jogo, e a mais importante, foi eu me desligar do entretenimento. E eu tinha uma empresa de publicidade e eventos chamada Muito Mais Publicidade e Eventos. E aí, Marcelo, eu me vi na necessidade de virar a chave, né? Eu acho que eu tinha atingido já todos os meus... O que a pessoa pode atingir nisso, né? Conquistar nisso, eu tinha conquistado os prestígios, as alegrias. E eu mudei para uma casa de carnes. Muitos até perguntaram, pô, Michel, como é que é isso? Tu tinha uma agência de publicidade, trabalhava com eventos, empresário das meninas, e tu agora uma casa de carne? Eu falei, eu precisava
né? Acho que a gente precisa dar uma virada de chave. Se reinventar. Se reinventar. Eu abri o YouTube às madrugadas, né? Trabalhar tentando fazer, procurando o que fazer. E eu quis abrir uma casinha de carnes ali no Adrianópolis, que há 7 anos atrás era eu e mais 3 funcionários. Hoje nós empregamos 15. Dobrou de tamanho? Dobrou de tamanho. Abrimos com a sociedade lá no Viralves, com a Carla e com o Wilson. Nós temos mais 25 funcionários. Isso me enche muito de alegria. Isso é geração de emprego, né? Ser emprego na veia. Isso me enche muito de alegria, sabe? Se você for perguntar o que te anima, além dos meus filhos, é eu gerar emprego. Cuidar realmente até certo ponto, né, da vida das pessoas que estão ali comigo. Adoro chegar no bife e conversar com eles, conversar com meus clientes. Eu trato eles com todo o carinho. E isso, para mim, isso foi a minha virada de chave. Entender esse mecanismo de trabalhar com alimento, essa preocupação toda com os protocolos de higiene, manipulação. Cara, isso é formidável. Contaminação cruzada, como evitar. E eu tenho, para vocês que estão assistindo, o Senhor Bife tem selo de inspeção estadual. O nosso selo é 188, então nós podemos fornecer carne para o estado todo. Perfeito. Nós obedecemos todos os controles que tem que, né, desde a chegada até a saída. E isso para a gente é muito gratificante e importante falar aqui no seu programa, porque a gente possui isso sim. Né? A gente tem uma cozinha monitorada por uma nutricionista semanalmente. Todos os bifes. Que garante a qualidade. Que garante a qualidade de armazenamento, a manutenção dos equipamentos. Tudo isso é feito com acompanhamento da nutricionista. Perfeito. Temos uma veterinária no bife do Adrianópolis também. Enfim, e meus planos para o futuro, Marcelo, eu tenho aí... A gente está muito preocupado com o que está acontecendo na nossa cidade. Eu acho que a gente tentar fomentar o que já existe, fortalecer o que já existe no nosso negócio, é hoje a nossa visão. Eu, Michel Pessoa, eu gostaria muito que alguém, ou de repente a gente conversar com alguém que de repente olhe mais para o nosso negócio, para a geração de emprego, que a gente vê que o emprego, saúde, educação é importante, mas o emprego é uma coisa que traz mais dignidade para a população. Eu acho que a gente precisa, vai vir um pleito aí político, a gente precisa escolher bem quem vai estar, a gente precisa saber quem vamos colocar, que tenha um olhar mais sensível para essa nossa causa, para essa causa nossa que faz com que cresça, né, economicamente os bairros, cresça economicamente a nossa cidade, cresça economicamente o nosso país. Então, eu penso, de repente, em fazer parte de algo nesse sentido. Isso é muito interessante, né? Porque a gente sempre percebe que existem grupos de pessoas, né, que estão ali, cada qual defendendo um segmento, né, ou estando à frente de um segmento. E a gente não, até hoje, eu pelo menos desconheço alguém que realmente esteja nesse mundo preocupado, nesse mundo de casa noturna, de restaurantes, né, da geração de emprego, daquele colaborador que estende a sua carga horária, que muitas vezes ali fica até muito tarde para atender e para servir. Então acho que isso é muito interessante. É muito legal essa visão para que a gente possa realmente fomentar mais, né? Sim, eu acredito que, como você falou, né, eu vejo tudo por um olhar de que a gente pode gerar mais oportunidade para as pessoas. Você vê que um cantor, ele não canta ali sozinho, ele tem um cara que vai do lado, né, que tem a família desse cara. Então, são três músicos em cima do palco, às vezes são 6 músicos em cima do palco, que ali você vê que ele é um empresário também. E falar em palco, você me comentou um dia sobre uma coisa super legal, que é essa questão do palco. Como que, você comentou assim, eu tenho uma ideia aqui que de repente eu quero fazer um negócio diferente. Como que é aquela história do palco? Me veio a memória agora. Marcelo, eu gostaria, assim, a gente sabe que o Viralves é uma vitrine para muitos Perfeito. músicos, né? Eu acho que o Senhor Bife também acaba, por estando no local, virando essa referência também. Eu gostaria muito de criar um projeto chamado Primeiro Palco, né? Onde a gente ia trazer o músico que de repente não tem a oportunidade de tocar num grande centro como é o Viralves, que às vezes não quer nem um valor, ele quer mostrar o trabalho dele, né? Ele tem toda a capacidade, mas falta o local para que ele possa se expor.
E lá ele faz o videozinho dele, ele vai mostrar, ele faz um ao vivo, ele mostra que está no Primeiro lugar palco, gostei. Não é que é interessante, muito bacana? Cara, muito bacana. Gostei do nome. Primeiro palco, primeiro emprego, primeiro palco para artista. Para você que é artista, de repente, possa ser aí uma coisa que vem chegando por aí. Michel, ele tinha me comentado com isso aí num momento que nós estivemos ali conversando, batendo papo na mesa ali do restaurante, jantando. E ele falou, tem ideia aqui do primeiro palco, e eu não lembrava do nome, mas é muito legal essa ideia. Muito, muito legal. Não tem só o Sr. Bife, né? A gente tem o Wilson, tem a Estação Brahma, a gente tem outros parceiros dentro do Viraldos que tem casa. Então a gente pode chegar com eles e falar, gente, bora fazer juntos aqui esse projeto, né? Vamos ver se a gente consegue colocar... Abrir as portas, né? Novos talentos. E dar oportunidades, porque é só assim que a gente vai descobrir. Perfeito. Michel, muito legal esse bate-papo. Obrigado. Eu vou pedir para você aqui 1 minuto para me dar uma dica de livro, depois eu volto com você com o Vai e Vem. Okay. E a nossa dica de livro hoje é O Poder do Hábito. O Charlie Duhigg, repórter investigativo do New York Times, ele mostra que a chave para o sucesso é entender como os hábitos funcionam e como podemos transformá-los. Durante os últimos 2 anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos da sua vida. Parou de fumar, correu uma maratona e foi promovida. Em um laboratório, neurologistas descobriram que os padrões dentro do cérebro dela mudaram de maneira fundamental. Ou seja, é importante que você, para que você possa criar novos hábitos, você tenha novos pensamentos, conheça novos ambientes, novos cenários e se coloque, se jogue ao novo para que você possa conquistar novas oportunidades. Então é um livro super interessante. Ele apresenta um novo entendimento da natureza humana e o seu potencial para transformação. E o ser humano, ele se transforma à medida que ele tenha vivência, à medida que ele tenha perspectiva e que ele queira efetivamente alcançar novos voos. E eu vou voltar aqui agora, tudo isso aqui na maior plataforma de notícias Amazonas Atual, e eu quero aproveitar para agradecer aqui ao timaço aqui, ao Will, ao Murilo, ao Felipe e sobretudo ao Valmir Lima, que cobriram assim com êxito o nosso evento. Tudo isso, eles fizeram uma transmissão via YouTube, que foi sensacional. Os amigos que acompanharam, que está lá no YouTube, está à disposição, ficaram assim extremamente entusiasmados, uma transmissão de qualidade, mais de 2 horas de evento. Então meu agradecimento ao Will, ao Murilo, ao Felipe e sobretudo ao Valmir Lima, que faz parte, que é o grande condutor desse timaço aqui do Amazonas Atual. Quero aproveitar para falar para você que nós tivemos um evento que foi no último dia 6, quarta-feira passada, que foi o nosso pós-NRF 2024, onde nós reunimos cerca de 90 participantes. Pontualmente foram 82 pessoas, em alguns momentos nós tivemos um pico de 90 pessoas, e um dado que a Ana tinha me passado, mas que não tinha sido atualizado, foram 75 empresas, Ana Cristina, que participaram, empresas diferentes que estiveram conosco. Então, assim, muito legal. Eu quero agradecer a todos que participaram e quero aproveitar para agradecer também os nossos apoiadores, Super Veículos, do meu amigo Wilson Monteiro, as Casas Noturnas Senhor Muqueca, Senhor Bife, Choperia Brahma e Cosa Nossa, que estiveram conosco, a Rádio Rios e também a Amazonas Atual. Não posso esquecer de forma alguma também a História de Advocacia, Dr. Edson Duarte e também Colab do Céu, que esteve conosco. Tudo isso uma realização nossa do IBVV, e as minhas meninas que estavam à frente desse evento, a Nádia Luzia e também a Ana Cristina, que estiveram ali à frente, e todo ali no ambiente online, dando todo o suporte, a Maria Clara também esteve conosco. Então, um beijo muito grande para vocês e o meu agradecimento, que foi um super evento. 2025 tem aí, e com uma novidade, que nós vamos ser um grupo de pessoas que irão a Nova York participar da NRF, e nós vamos ser esse hub logístico junto com a FGV de São Paulo. Voltando aqui, nesse bate-papo com o empreendedor, aqui com o Michel, está falando desse mundo gastronômico, né? Nesse mundo do restaurante. Como que é a gestão? O que está por trás? É importante ter segurança? É importante você garantir o transporte para o seu colaborador? É importante você garantir a integridade, oferecendo um ambiente seguro, com todas as normas, com todas as licenças, e também ter uma comida de qualidade? É importante que você esteja ali pronto para servir o melhor e oferecer um bom atendimento, e tudo isso faz parte de um planejamento. E é importante porque cada detalhe é visto para que possa ofertar e oferecer o melhor para cada pessoa que vai nesse ambiente, seja para comemorar, seja para celebrar. E eu vou voltar aqui com o Michel para que a gente faça um vai e vem. Michel, são respostas rápidas, respostas únicas. O que é mais importante, cérebro ou apresentação?
Boa apresentação, acredito que alinhado com o cérebro também. Tem que estar junto? Tem que estar junto, tem que estar ligado, não tem. Empreender é? Inovar. Qual a lição mais importante que a vida lhe ensinou? Marcelo, que dinheiro sem Deus e saúde não é nada. Qual a sua maior alegria? Minhas filhas, meus filhos. Aproveita e manda um beijo pra eles aí, por Um beijo favor. pra Duda, um beijo pra Nanda, um beijo pro Luiz. E não esquece da esposa, por gentileza. Renata, um grande beijo pra você, meu Senão amor. tu não vai entrar em casa depois, tá? Seu grande diferencial, seu maior diferencial. Acredito, meu tratamento. E quem é Michel Marques? Michel é um empresário, um empreendedor de 45 anos, pai, uma pessoa carismática, que gosta muito de ajudar as pessoas. Michel, quero agradecer esse bate-papo. Obrigado. A sua simpatia, cordialidade conosco, ter atendido o nosso convite. Acho que foi um bate-papo muito esclarecedor, muito relevante para a pessoa que está lá do outro lado, que está pensando, né, que está ali, como que eu vou fazer? Como que eu faço para ter uma virada de chave? Uma pessoa que eu estou 10 anos no segmento e ter coragem de virar a chave e partir para um segmento que era desconhecido. Marcelo, né? Eu que agradeço o teu convite. E para essa pessoa que está assistindo, tentando virar a chave, não erre, porque já erramos demais. Copie e aprimore um pouquinho, né? Coloque a sua cultura, coloque o seu olhar diferenciado no negócio, que as coisas vão dar certo. Obrigado, Michel. Quero agradecer a você que está do outro lado. Estamos finalizando aqui mais um Virando o Jogo, um bate-papo incrível, um bate-papo super legal. Estão mandando recado para mim aqui, como que eu vou enxergar de longe assim, senhora? Me mande aqui no meu WhatsApp, que eu vou acessar aqui agora, nesse instante, para mim saber o que eu preciso falar, que elas deve ser alguma informação, que é gente que está com certeza lá no chat, conversando com a gente. Não posso esquecer de agradecer também aos nossos parceiros que fizeram parte lá. Aliás, são 2 parceiros, muito bem lembrado, dona Ana Cristina e dona Nádia Luzia, que está lá do outro lado. A Toia Bebidas, que fez parte lá do nosso coquetel, e também a Fábrica de Pães Amarelinho, que esteve conosco no evento, proporcionando os melhores pães e servindo aquela pastinha deliciosa para o nosso amigo que estava lá participando do nosso evento pós-NRF 2024. Muito bem lembrado. E para você, o meu abraço. Fiquem todos com Deus. Até a próxima terça-feira com mais um Virando o Jogo, comigo, Marcelo Salum.